Colossenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 15. E o tema da nossa mensagem hoje, na nossa série, aliás, antes de falar do tema em si, nós estamos numa série em Colossenses, que nós intitulamos Jesus acima de tudo. Pois o foco do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, e vocês vão desculpar pela voz, o propósito do apóstolo Paulo nessa carta é enfatizar a excelência de Cristo em todas as áreas da vida, né? Como a gente tem visto até aqui. E hoje nós veremos, baseado nesse tema, Cristo, nosso fundamento, como Jesus é importante e permanecer firme em Cristo é importante para que a nossa fé não seja facilmente arrastada, aliás, para que nós não sejamos facilmente arrastados por ensinos falsos que chegam bem bonitinho para nós, com um linguajar interessante, mas que pode prejudicar a nossa caminhada cristã. Então, Cristo é o nosso fundamento. Vamos ler então o versículo 8, Colossenses 2, versículo 8 até o versículo 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Então, Cristo é o nosso fundamento. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo vai enfatizar a ideia de que Cristo é o nosso fundamento, Cristo é a nossa base, é a rocha sólida que todos nós devemos permanecer, especialmente em relação aos falsos ensinos. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que Cristo é o nosso fundamento seguro, ao passo que os falsos ensinos, eles não trazem nenhuma segurança. É bem comum você ver pessoas que se dizem cristãs, mas que querem algum ensino diferente, algo novo, para que elas se sintam mais seguras de que de fato são cristãs, de que estão no caminho certo. A gente já falou sobre isso algumas vezes, e também já ouvi de irmãos aqui falando, dizendo assim: olha, é muito fácil você ser cristão, você só precisa crer em Jesus e seus pecados todos são perdoados. É muito fácil se for só isso. É necessário fazer algo mais, é necessário buscar algo mais, porque não parece algo muito seguro você simplesmente depositar sua fé em Jesus para a salvação. Mas Paulo vai dizer aqui, Cristo é um fundamento seguro. Se você apenas, eu vou colocar apenas aqui entre aspas, se você apenas depositou sua fé em Jesus, creu nele como único e suficiente Senhor e Salvador, você está seguro. Você não apenas creu, você creu em Jesus, o Senhor de todas as coisas. Então, você colocou a sua fé num firme fundamento.
certo? E é isso que Paulo quer enfatizar. No decorrer aqui dessa epístola, especialmente no próximo texto, na próxima passagem, Paulo vai falar muito sobre a questão do legalismo, os perigos do legalismo. Quando nós queremos seguir leis, regras estabelecidas pelos homens, estamos colocando em dúvida a suficiência de Jesus. Será que Jesus não é suficiente? Será que o seu sacrifício na cruz não foi suficiente, não é suficiente para nos perdoar os pecados? Sim, é suficiente. E é isso que Paulo quer enfatizar aqui. Como temos dito ao longo de nossas exposições, Paulo escreve essa carta com uma preocupação pastoral, com a vida daqueles colossenses, porque eles estavam diante de uma cilada espiritual. Qual é essa cilada espiritual? É a cilada da heresia colossense. A heresia colossense, como a gente já tem falado, né? Eu coloquei, a gente dá esse nome para se referir a várias crenças que estavam, o sincretismo religioso que estava presente ali na igreja em Colossos. Você tinha elementos do judaísmo, especialmente o legalismo, as tradições. Você tem a filosofia grega, né? Paulo fala no versículo 4 aqui do capítulo 2, dos raciocínios falaciosos, né? Da vã filosofia, vai falar aqui no restante da carta, e até no texto que a gente leu aqui. E também tem elementos do misticismo, né? Por exemplo, cultuar os anjos era algo que havia dentro daquela igreja. Quando a gente estuda um pouquinho mais, eu tive tanta dificuldade nesse estudo de hoje, porque tem elementos do gnosticismo que, na verdade, estava começando ali naquela época, mas é umas ideias que é tão louca que você fica meio assim, rapaz, se eu levar isso para a igreja, os irmãos vão ficar doidos. Vão ficar com a cabeça meio doida, que nem eu mesmo estava entendendo. Estava ficando era doido já. Eu digo, não é possível, estou inventando. Não, acho que os escritores estão inventando isso aqui, não é possível. Mas não estou inventando, é porque quando você é enverado por ensinos malucos, aí a mente viaja para onde quer, né? Então, havia naquela igreja, aliás, não era o privilégio da igreja, mas o ensino estava entrando naquela igreja, que englobava filosofia grega, tradicionalismo do judaísmo e misticismo dos frígios, que era a região dos colossenses. Era uma mistureba de coisa. É como alguém que diz assim, eu sou cristão, mas também sou espírita, não tem, né? Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas também sou espírita. Os católicos são meus irmãos, né? E eu vou no terreiro de macumba quando eu posso, de vez em quando. E respeito todos e todas. E todos, né? Os nescais. Então, há uma bagunça, uma miscelânea de informação que você acha que tudo faz sentido, né? Enfim, o mundo tenta nos passar a ideia de que o pluralismo religioso é muito bom. De fato, como cristãos, a gente tem que ser favorável à liberdade religiosa. E o mundo deve aos cristãos a liberdade religiosa, né? A liberdade religiosa, o pluralismo religioso, né? Todos têm direito de exercer sua religião. Mas não é verdade dizer que todas as religiões, no fim das contas, estão certas, que todas levam a Deus, que todas tá tudo certo. Nessa ideia de que todas as religiões têm pontos de contato, têm coisas em comum, faz com que tenha uma pessoa que se diga, como eu disse, evangélico, espírita, católico, umbandista, candomblessista e todos os istas que tem no mundo. É como alguém dizer, na política eu sou de direita e esquerda. Eu sou Lula e sou Bolsonaro. Tem como? Né? Não, eu sou Lula, mas também sou Bolsonaro. Eu amo os dois, igualmente. Eu voto nos dois. Não tem como, né? Coloquei esse exemplo, talvez seja melhor, né? Lula e Bolsonaro. Direita e esquerda. Por quê? Você pega um lado, não tem jeito. Mesmo que você pode... Eu não gosto dos dois, porque tem outras opções. Eu não gosto dos dois. Mas não tem como dizer, eu sou direita e esquerda. Como eu não tenho como dizer, eu sou cristão evangélico e sou espírita. Mas essas ideias malucas estão entrando na igreja de Colossos. E o Cristo é suficiente para mim.
mas também é importante eu seguir as regras, eu guardar o sábado, né? Paulo vai criticar isso, inclusive. É importante eu guardar o sábado. É importante cultuar os anjos. É importante estabelecer regras sobre não manusear certas coisas, sobre não comer certas coisas, não pode isso, não pode aquilo. Características de uma seita. Não pode isso, não pode aquilo, não deve isso. Isso é seita. E não é verdade que às vezes Batista regular parece uma seita, que é cheio de regras que pode e não pode? Às vezes é. Mas aqui estava acontecendo na igreja de Colossenses. Na igreja colossense, né? A heresia estava entrando com força lá. E Paulo traz uma advertência contra essa heresia de uma forma mais direta aqui, dizendo, cuidado, no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Semelhante ao que disse lá no versículo 4, né? Olha, ninguém vos engane com raciocínios falazes, com argumentos aparentemente convincentes. Eu dei o exemplo, né, de uma doutrina adventista aqui, na semana retrasada, de uma doutrina adventista chamada a doutrina do santuário, né, o juízo investigativo de Deus. É tão bonitinho que chega a dar vontade de, né, de morder a doutrina, dá vontade de morder, tão bonitinho, mas é mentira, é falacioso, certo? Engana. Aí Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com essa filosofia, com vãs sutilezas, com raciocínios falazes, com argumentos aparentemente convincentes. E a palavra cuidado foi traduzida aqui como cuidado, né? A palavra cuidado aqui é a palavra veja. Veja, olhe, observe. E a ideia aqui, né, é de ver com os olhos abertos, atentos. É claro que quando a gente fala disso, né, quando você diz, olha isso, ó para isso, ó para aí, ó, isso é na Bahia, né? Aí quando você diz, veja bem, é um chamado de atenção, cuidado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Veja bem, a principal ferramenta que a gente utiliza para evitar um perigo na rua é qual? É a visão, né? Está andando no beco escuro, aqui de Campina Grande, está todo mundo dentro de casa, geralmente é assim, né? Em alguns bairros, a maioria dos bairros aqui. Está todo mundo dentro de casa, você olha como? Você vai pisar na rua, você, né? Rapaz, eu vi uma sombra ali, né? Você já fica meio assombrado. Então, tudo você faz com a visão. Você está no volante, a visão faz você ficar cuidadoso. Não é isso? É esse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olhe com atenção. Tome cuidado. Eu colocaria essa fala de Paulo, cuidado, em paralelo com a expressão que ele utiliza em outros textos, que é julgai todas as coisas. E o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 4, ele vai utilizar também um exemplo, outra palavra, né? Provai os espíritos. Eu acho que a ideia é a mesma. É a ideia de a gente ter muito cuidado e atenção, ouvir com atenção, prestar atenção com os olhos, né? O que está sendo ensinado. O que é isso que essa pessoa está me dizendo? De onde vem essa ideia? De onde foi que surgiu esse ensino aí? A ideia é que a gente deve ter muito cuidado. E esse cuidado é para que eles não fossem enredados. A palavra aqui, cuidado que ninguém vos venha a enredar. O que significa enredar? No português, a palavra enredar significa ser colocado na rede, de forma literal. Só que não é essa a ideia da palavra no português, aliás, no grego. Se bem que faz sentido também, enredar. Você ser arrastado pela rede, não tem, né? Hoje eu vou pescar, e se Deus quiser eu vou enredar um bocado de peixe. Colocar na rede. Alguém aqui já pescou muito peixe? Marcelo? Já? Conversa de pescador, né? Claramente. Mas é isso. Enredar, a ideia é essa, de ser colocado na rede. Na versão atualizada tem essa expressão.
Mas a expressão grega aí significa ser roubado e levado ao cativeiro. E é usado aqui por Paulo como uma metáfora para o proselitismo filosófico dos hereges colossenses. Ou seja, a tentativa deles de tirá-los daquela posição, daquele ensino que eles têm, conforme foi ensinado pelo apóstolo Paulo. A tentativa deles é de escravizar. Tem até outra versão que vai dizer: cuidado que ninguém vos venha escravizar com filosofia e vãs sutilezas. Paulo utiliza essa expressão aqui, indicando, meus irmãos, que nós podemos facilmente, se não tivermos cuidado, se não olharmos, podemos facilmente ser arrastados por ensinos que não vêm de Cristo. E só há liberdade quando seguimos a Cristo somente. Não há ensinos meramente humanos. Ensinos de homens, meras tradições, nos escravizam. A nossa fé em Cristo liberta. Lembre-se disso. Eu lembro de um irmão, sobre esse cuidado que a gente deve ter, né? Eu lembro de um irmão muito querido mesmo, uma pessoa maravilhosa, mas que um tempo atrás, ele foi atraído por ensino, né, de um pastor midiático. Um pastor pastor famoso, né? E a princípio, não tinha nenhum problema em ele ouvir aquele pastor, né? Até eu mesmo, de vez em quando, dava uma ouvida, né? A princípio não haveria nenhum problema, especialmente se aquele irmão tivesse seus olhos abertos, não é isso? Conforme a orientação aqui do apóstolo Paulo. E não demorou muito para que aquele irmão deixasse de ir para a igreja. Certo? O seu pastor quem era? Era o pastor da televisão. Era o pastor que estava lá na sua sala de estar. Hoje poderia ser o pastor que está no meu celular, né? Na minha Smart TV, notebook. Aquele irmão tinha dificuldades de ouvir as exortações da igreja, mas ele não tinha nenhuma dificuldade de ouvir ensinos estranhos daquele pastor. Porque começou ele ouvindo, sem fazer nenhuma crítica, aceitando tudo como verdade. Resultou que ele saiu da igreja, o seu pastor se tornou a televisão, e facilmente ele foi capturado pelo falso ensino. Mas ele achava que estava fazendo uma coisa boa, uma coisa certa. Afinal de contas, ele estava ouvindo pregação em casa. E é assim que muitas vezes acontece hoje também. Um falso ensino vem devagarinho, faz cócegas no nosso coração, atrai a nossa atenção. Daqui a pouco não queremos saber do evangelho puro e simples. Somos atraídos por emocionalismo, por uma fala bonita, mas não pelo evangelho. E não é à toa que Paulo nos diz aqui que precisamos abrir os olhos e ficarmos espertos com o que nos é ensinado. Observe que o perigo que ronda os colossenses é chamado por Paulo aqui de filosofia e vãs sutilezas, certo? Ou seja, pode passar, Natan? Os falsos mestres falavam da possibilidade de dominar. Os falsos mestres falavam da possibilidade de dominar os segredos do universo mediante o conhecimento, a gnose. É isso aqui que Paulo está falando. Quando ele fala da filosofia, ele não está falando de filosofia como a gente entende filosofia hoje, né? Aquela ideia de buscar a sabedoria, de entender as coisas, de fazer perguntas, de buscar a razoabilidade de conceitos importantes, enfim, seja lá o que foi. Eu não sou filósofo, não, eu não entendo. Mas Paulo não está falando sobre essas coisas. Paulo está falando de uma filosofia específica, que era a filosofia dos gnósticos, que, na verdade, os teólogos falam que o gnosticismo surgiu pouco depois, mas ali é um protognosticismo. Está começando a surgir o gnosticismo naquela época de Paulo, e o gnosticismo ensinava isso.
É possível você dominar os segredos do universo mediante o conhecimento. Parece os coaches. Você está lá no YouTube assistindo um vídeo legal, aí de repente aparece a propaganda. Domine o segredo, né? O segredo que está na mente de não sei de quem, dos grandes pensadores. Né? Torne-se um milionário a partir de não sei o que, né? Compre o meu curso de R$1 milhão e torne-se milionário. Enfim, eu vou falar nisso, né? Acaba de dizer, eu fiquei milionário, saiba comigo como ficar milionário. Aí você vai saber como é. Você compra o curso compra o curso da pessoa que custa R$500 e vai saber por que ele ficou milionário, vendendo curso para você, né? Para pessoas como você que comprou um curso caro. 500 é pouco, né? Na verdade eu vi um curso, estava vendo 12 parcelas de 300 e pouco. Eu estava pesquisando sobre a pirâmides financeiras, né? E eu percebi que está surgindo uma pirâmide nova, que é a pirâmide de marketing digital, né? Compre o curso, que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro. Aí mostra os prints de pessoas ganhando dinheiro depois que comprou o curso dela. Porque a pessoa que comprou o curso vai fazer um curso também, vai fazer a mesma coisa. Aí vai fazer com outro, vai fazer com outro. Vai ter uma hora que não vai ter mais dinheiro. Por quê? É uma pirâmide. É isso? Tudo bem. Quem lembra aí da Brás Company, né? Enfim. Aí a ideia da filosofia daquela época era isso. Atrair a atenção. Você pode chegar a um conhecimento elevado que ninguém tem do universo. Então, uma citação aqui de Augusto Nicodemos, no livrinho dele, A Supremacia e a Suficiência de Cristo. Ele diz assim, que os gnósticos, eles ensinavam um tipo de religião segundo a qual acreditavam num mundo dominado por seres espirituais que aprisionavam o homem na terra. Para vencer essa prisão, as pessoas precisavam agir de determinada maneira, cumprir certas regras, mortificar o corpo, para só então ascender a Deus por meio de um conhecimento secreto que só eles possuíam. Só essa citação aqui é suficiente para você entender boa parte do livro de Colossenses. O que Paulo vai dizer no capítulo 3? Fazei morrer a vossa velha natureza terrena. Né? Buscar as coisas lá do alto, onde está Cristo. Né? Não sejam... se vocês morreram para essas coisas, não voltem para elas. Paulo vai falar várias vezes essas coisas. Então, esse é um tipo de filosofia que mistura com misticismo aqui, né? Filosofia misturada com misticismo. E essas ideias, elas se tornaram parte dessa corrente filosófica e religiosa chamada gnosticismo. Que lá no início da igreja, tinha até bispo da igreja que era gnóstico. Bispo da igreja era gnóstico. Às vezes a pessoa diz assim, nós temos que voltar a ser como a igreja primitiva. Como se lá não tivesse erro. E erro teológico. Como se lá não tivesse pessoas como Ananias e Safira. Né? A igreja sempre teve pessoas problemáticas. Sempre teve. A igreja sempre foi cercada de gente que nem sempre é inocente, né? Essas ideias mexeram com a cabeça de muitas pessoas lá no primeiro século. Paulo chama aqui de vãs sutilezas aquele ensino herético. E ao chamar de vãs sutilezas, Paulo está desmascarando aquela filosofia falsa, vazia. E tem duas razões principais porque Paulo quer descredibilizar aquele ensino, aquela filosofia. A primeira é uma filosofia fundamentada nos homens. Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Então, aquela filosofia é fundamentada em duas coisas: a tradição dos homens, nos homens, e a segunda, fundamentada nos rudimentos do mundo. Quando ele fala dessa primeira, né, uma filosofia fundamentada nos homens, é para dizer que aquele ensino não era baseado, não era fundamentado na tradição dos apóstolos, não era o ensino dos apóstolos que vinha de Jesus. Era um sincretismo religioso orquestrado por homens,
inventado por homens. Né? E, olha, Seixonoye, inventado por homens. O camarada inventou as ideias e tem milhares de pessoas, milhões se não, no mundo todo seguindo aquela doideira. Seixonoye. Então o nome é feio, né? Me desculpe aí. Século XIX. Joseph Smith disse que teve uma visão de um anjo chamado Moroni. Falou com ele, escreve aí, escreveu umas tábuas de ouro. Só parece fazer esses cabos, né? Ouro. Isso eu não acredito. Isso é inacreditável. Aí pronto. Não aparece para nós, né, Marcelo? Um anjo trazendo ouro. Mas escreve e tal. Escreveu lá um bocado de coisa em tábuas de ouro, se eu não me engano. Aí disse, aqui é o livro que completa a Bíblia, que é o livro dos mormons. Aí um monte de gente no mundo todo é mormon. Não é? Aí cada coisa que tem no mundo, mas não é de hoje. Paulo diz, cuidado, essa filosofia é baseada em doutrinas dos homens. E a beleza do cristianismo, irmãos, é que o cristianismo ele não poderia ser inventado por ninguém. O cristianismo, pense bem sobre isso que eu estou dizendo, o cristianismo não poderia ser inventado por homem algum. Tantos mártires que nós tivemos lá no passado, morrendo, dando suas vidas por uma mentira. Já pensou? Ou como se diz aqui, tu já pensaste? Tantos mártires, tantas pessoas dizendo, não, eu vou morrer por isso. Nem que esse leão coma a minha cabeça, eu vou morrer por isso. Eu creio nisso. Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi, eu presenciei. Eu vi a mão do Senhor, toquei na mão dele. Algumas pessoas dizem que aquilo que os discípulos ensinam era um delírio coletivo. Um delírio coletivo. Tem que ter muita fé para acreditar que os cristãos estavam doidos na época de Jesus. Para inventar aquela história de que ele morreu e ressuscitou numa cruz. Morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O cristianismo não poderia ser inventado por homem nenhum. Paulo ridiculariza aquela filosofia porque se baseia em doutrinas de homens. E a segunda, ela se fundamenta nos rudimentos do mundo, que poderia ser traduzida por essa expressão aí, né? Espíritos elementares do mundo. Quando Paulo fala de rudimentos do mundo, ele não está falando de doutrina mundana, ensino mundano. Ele está falando de uma coisa que os gnósticos estavam acostumados a ensinar. O mundo, o universo, ou multiverso, né? O multiverso da loucura é dominado por espíritos, anjos bons e maus. Como eu falei da citação de Augusto Nicodemos anterior, né? Esses espíritos, eles dominam, eles estão entre nós e Deus. E nós precisamos satisfazer a vontade dos anjos e até mesmo dos demônios. Precisamos alcançar a gnose, um conhecimento elevado, não é? Para que esses anjos, esses demônios possam nos ajudar a se aproximar de Deus. Até mesmo deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 18. Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Veja que era uma coisa que tinha gente praticando. O quê? Culto dos anjos. Uma prática que estava ali crescendo naquela filosofia. Por isso que Paulo diz que é uma vã filosofia, uma coisa vazia, né? Os anjos eram mediadores entre o homem e Deus. Eles precisavam dos anjos. E o objetivo de Paulo aqui não é desacreditar na existência de anjos e demônios,
mas mostrar que o quanto aquela filosofia é vergonhosa. É uma filosofia baseada em homens, fundamentada numa submissão a anjos, seres que foram criados pelo próprio Cristo, que é o único fundamento seguro. Não faz sentido uma pessoa ser cristã e acreditar nessas coisas. É isso que Paulo quer dizer. Vamos lá, Natan. Depois de desacreditar na filosofia dos gnósticos, Paulo explica que Cristo é o único fundamento seguro para o cristão, ao dizer, e não segundo Cristo. Olha que interessante. Versículo 8, Paulo diz, cuidado com essa filosofia e vãs sutilezas, que elas são baseadas na tradição dos homens, os rudimentos do mundo, e terceiro, e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. O que Paulo quer dizer isso? Que Cristo, doutrina baseada em Cristo, o que vem de Cristo é mais seguro. Aliás, é seguro. Porque Cristo é o único fundamento seguro. Aí ele completa no versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo explica, essas doutrinas não são baseadas em Cristo. Cristo é o nosso fundamento, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixo interessante para os testemunhos de Jeová, não é? Aonde é que Paulo quer chegar? Demonstrar que a nossa fé, a nossa igreja, a nossa vida, as nossas crenças e tudo mais devem estar fundamentados em Cristo, pois Cristo é o único fundamento seguro. Como é que ele pode ser um fundamento seguro? Ele diz no verso 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é interessante, os gnósticos, né, da época, estou chamando de gnóstico, mas o gnosticismo, assim, organizado, surge só depois, né, pouco depois. Mas aqueles gnósticos, eles ensinavam que o corpo, a matéria, era inferior à alma, ao espírito. Era inferior. Mas Paulo diz, né? Nele habita, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, embora homem, ele é plenamente divino. Em Cristo, de forma concreta, habita a plenitude da divindade. Isso aqui é só mais uma vez Paulo afirmando a divindade do nosso Senhor. Depois que ele já disse isso no capítulo 1, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não dá para, se você é uma pessoa séria que lê a Bíblia, não dá para ler a Bíblia de uma maneira normal, natural, e não chegar à conclusão de que Jesus não é Deus. Você não está lendo direito a Bíblia. Se você ler a Bíblia com calma, pausadamente, respeitando as vírgulas, você vai chegar à conclusão, Jesus é Deus ou eu estou maluco. E você não está maluco. Jesus é Deus. Só ler a Bíblia. Em Cristo, de forma completa, habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, por que Cristo é um fundamento seguro? Ele é Deus. Ele é Deus. Mas olha que interessante. Em Cristo habita, qual a expressão que Paulo usa? Toda a plenitude da divindade. Olha a expressão no versículo 10. Também nele estais aperfeiçoados. Essa palavra, Natan, aperfeiçoados, é a mesma palavra, plenitude. Ele diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Mas Paulo também diz que em Cristo nós estamos plenos. Olha que lindo. O que significa plenitude? Completo. Perfeito. Né? Não tem espaço. Está pleno.
Igual agora, você está plenamente atento a essa mensagem. Isso está inteiro. Né? Tá assim, Cristo é plenamente divino. Deus. E nele nós somos o quê? Plenos, aperfeiçoados, completos. Não preciso nem aplicar muita coisa. É suficiente dizer que nós encontramos vida plena somente em Cristo. Ele é o nosso fundamento único e confiável e seguro. Se você busca uma vida plena, eu quero ter uma vida satisfeita, plena, inteira, completa. Só em Cristo. Só em Cristo é possível ter vida plena. E como corpo de Cristo, a igreja é parte de Cristo. A igreja, como corpo de Cristo, porque ele diz aqui no versículo 10, né? Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, ele domina sobre tudo. Inclusive sobre os anjos. Que tinha gente até que adorava. Né? Ele é o cabeça. Ele também é o cabeça da igreja. A igreja é parte de Cristo. É uma unidade com Cristo. E Paulo enfatiza que a nossa união com Cristo está completa, concretizada. Quem está em Cristo tem Cristo em si. Nós estamos atrelados a Cristo. Aí uma coisa importante, né? Que nós afirmamos, quando uma pessoa se torna cristã, se torna salva, ela se torna salva ela é salva para sempre. Ela não perde a sua salvação. E uma das evidências disso é a nossa união com Cristo. Nós estamos atrelados a Cristo, unidos a Cristo. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Estamos atrelados a Ele. Quem é controlado por Ele tem vida plena. Quem é encontrado por Ele tem vida plena e está seguro. Então, Cristo é o nosso fundamento seguro. A segunda verdade que Paulo nos apresenta aqui é que Cristo é o nosso fundamento salvífico. Cristo é o nosso fundamento salvífico. Que nós temos isso no versículo 11 ao versículo 15. Primeiro que Paulo diz aqui no versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, em contraposição à heresia colossense, Paulo faz algumas afirmações sobre a nossa posição em Cristo. Qual é a nossa posição em Cristo? Todos nós aqui, homens e mulheres, fomos circuncidados em Cristo. Né? Eu dou uma risadinha porque a circuncisão era para os homens, né? Mas essa linguagem Paulo utiliza para todos nós. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a ideia da circuncisão não era só a prática em si, a prática cirúrgica, né? De cortar o prepúcio masculino ao 8º dia após o nascimento. A circuncisão, e Deus cobrava muito isso do povo de Israel, e temos isso no Novo Testamento também, a circuncisão que Deus quer é no coração. Lembra que a circuncisão era essa remoção, né, esse corte, era uma cirurgia do prepúcio masculino, e era um sinal da aliança com Deus, a aliança de Deus com Abraão. Né? A partir de Abraão, todo o povo de Israel, todos os homens eram circuncidados. Até hoje, essa prática é realizada. Os judeus eram orgulhosos, na época do Novo Testamento, né? Os judeus eram orgulhosos dessa prática. Por quê? Eles se consideravam que estavam acima dos gentios. Eles eram circuncidados. Os gentios eram incircuncisos. Né? É como chamar lá no Ceará. Aqui eu não escuto muito, não. Era como chamar lá no Ceará, ali são os filhos da égua. Né? Então, para os judeus,
Os gentios eram simplesmente pagãos, incircuncisos. E eles se consideravam até superiores a eles. Depois que Cristo veio, essa prática da circuncisão não tem valor nenhum. E até mesmo o primeiro concílio que teve, em Atos 15, isso ficou resolvido. Mas ainda no Novo Testamento havia judeus que promoviam a necessidade da circuncisão, especialmente entre os gentios. Esses judeus a gente chama de judaizantes, né? São crentes judeus que tentam tornar cristãos judeus. Então, o judeu se convertia a Cristo, mas continuava, muitas vezes, indo para a sinagoga, continuava ainda mantendo práticas judaicas. Só que o seu vizinho, que era um romano não é judeu, é gentil, na época, né? Seu vizinho romano, ele aceitou a Cristo também, mas ele não era circuncidado, até porque ele era um gentil. E o que é que o judeu cristão entendia? Ele precisa ser circuncidado. Ele precisa guardar o sábado. Ele precisa manter algumas práticas da lei. Aí Paulo dizia várias vezes, tanto em Gálatas também, isso não precisa. E parece que a heresia colossense, que pegava elementos do judaísmo, né, ensinava também a necessidade da circuncisão. Tem que circuncidar. Parece que eles estavam ensinando isso também, com o seu viés legalista. E Paulo diz que em Cristo todos nós fomos circuncidados. Agora, ele diz aqui, circuncidados não por intermédio de mãos, ou seja, não é uma prática como era feita pelos judeus, né? Não foi fisicamente que a carne foi cortada, mas foi o despojamento do corpo da carne. Ele chama aqui de a circuncisão de Cristo. Ou seja, Deus removeu a carne de nossas vidas através de Cristo. E não é que nós ainda não sejamos pecadores. Ainda somos pecadores. Mas o ponto é que o pecado não tem mais domínio sobre o cristão por causa de Cristo, que é o único fundamento capaz de nos salvar. Ele explica como se deu a circuncisão no verso 2. Tendo sido sepultados, a circuncisão espiritual, né? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Cristo despoja toda a tirania das forças inimigas e que nos tornavam escravos do pecado, né? Cristo despojou esses poderes. Foi mais poderoso do que eles quando morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Na sua morte e na sua ressurreição, Cristo foi o nosso representante. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas são partes da morte e ressurreição de Cristo. Está entendendo? Aqueles que entregam a sua vida a Jesus podem entender o seguinte: Cristo morreu por mim, ressuscitou por mim. Eu morri com Ele e ressuscito com Ele. Eu participei do que Ele fez. Aquilo se aplica a mim. Porque eu creio nisso, eu crio nisso. Cristo foi o nosso representante. A vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. O batismo, é citado aqui no versículo 12, é a representação do que? Da morte e ressurreição com Cristo. Até nós batistas, né? Somos batistas porque batizamos batizando. O que é que eu digo isso? Eu digo que é do jeito certo, né? Batizamos batizando. Com todo respeito, né? As demais. Mas já entendemos que o batismo ele é por imersão, pela forma como a Bíblia apresenta claramente, certo? E também pelo que ele representa.
Fora que batizar uma criança não tem nenhuma emoção, me desculpe. Mas não tem nenhuma emoção pegar uma cuia e jogar uma cumbuquinha d'água na cabeça de uma pessoa. Desculpe, não tem emoção não. Eu não fico emocionado não. Agora me emociona alguém se batizando, entrando na água. E se levantando. Porque o batismo tem essa representação. A morte com Cristo e a ressurreição com Cristo. Conforme Paulo diz aqui no versículo 12. E quando Paulo relembra esse acontecimento, o batismo, né? Ele enfatiza que aquilo que o batismo representa, a morte e a ressurreição com Cristo, é o que nós precisamos reafirmar diariamente. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Ele me libertou do pecado, algo que eu jamais conseguiria com as minhas próprias forças. Cristo circuncidou o meu coração, e agora eu sou dele. Em segundo lugar, Paulo também afirma que o fato de Cristo ser o nosso fundamento salvífico, né, para a salvação, ao dizer que em Cristo nós fomos vivificados. Versículo 13, ele diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou seja, o nosso coração estava incircunciso. O que significa? Não estava aliançado a Deus, não era de Deus. O nosso coração seguia a nossa própria vontade, os nossos próprios interesses. Em Cristo, nós fomos vivificados. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos, quando vocês eram incircuncisos. Ele vos deu vida, como? Perdoando todos os vossos delitos. Algumas pessoas acham Colossenses e Efésios parecidos. E aqui um versículo que é parecido com Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, Deus em Cristo não levou em conta a nossa situação, a nossa posição pecadora. Ainda assim, Cristo deu sua vida por nós. Também é por meio de Cristo que fomos perdoados para sempre. No versículo 14 ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Olha só, ele está explicando o que ele acabou de dizer, né? No final do versículo 13 ele diz que Deus nos deu vida em Cristo. Ele nos deu vida como? Perdoando todos os nossos delitos. Aí ele vai explicar como é que ele perdoou todos os nossos delitos. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ele nos perdoou cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Qual é o ponto? O homem, ele já nasce devendo. Certo? Seja para Deus, seja para o governo. O homem já nasce devendo, não é isso? Já nasce pagando o imposto, não é isso? A fralda, tem imposto na fralda, né? Não tem jeito. Mucilon tem, né? E o leite. Enfim, tudo tem imposto. Ainda usam mucilon? Enfim, tempo aí. Mas enfim. O que é que Paulo está dizendo? Havia um escrito de dívida contra nós. A linguagem me lembra disso, né? O pecado é como um agiota, que não é muito legal. Você sabe que agiota que não é legal, né? Eu fui uma vez alguém postou assim: gente, eu preciso de um agiota crente e que não mate. Preciso de um agiota crente que não mate. Ou que bata pouco, né?
Alguma coisa assim. Porque geralmente tem-se a ideia de que um agiota não é uma pessoa muito legal. Correto? Ok. Quem do Rio aqui é agiota, hein? Enfim. Aí, o pecado é como um agiota que não é muito legal. Certo? Não é desses que são gente boa. Ele está sempre na sua porta batendo para cobrar a dívida. O salário do pecado é a morte. E ele quer. Ele vai até matar você. Mas aí aparece Cristo, o benfeitor. Paulo diz que o escrito de dívida constava de ordenanças. Certo? Aquelas leis, aquelas ordens judaicas, que quando a gente olha para elas, nós somos cada vez mais condenados. Porque são coisas que nós somos incapazes de cumprir por nós mesmos. Quem subirá ao santuário do Senhor? Pergunta o salmista, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá para lá? Quem? Quem é justo no mundo? Quem é que busque a Deus? Ninguém. Então, quando a gente busca seguir as leis, as ordenanças, a gente só vai ser lembrado de que somos incapazes por nós mesmos de seguir os mandamentos de Deus. Seremos incapazes de sermos salvos por nós mesmos, porque nós não somos capazes. Nós não temos condições por causa do pecado. E a dívida está lá. O pecado, o agiota está lá. Pague. Temos uma dívida. E aí, Paulo diz, né? Esse escrito de dívida constava contra nós, nos era prejudicial, constava de ordenanças, né? E era prejudicial. Mas em Cristo, Deus pegou a promissória, né? Deus pegou a promissória, encravou na cruz. Cristo pagou a conta. Tem talvez vocês não conheçam, mas tem duas teorias principais sobre a morte de Cristo, né? A expiação de Cristo. Teve uma polêmica esses dias porque Augusto Nicodemos disse o que a Bíblia diz. Cristo morreu em substituição a nós. O pecado tem uma consequência, a morte. Recebe o castigo. Cristo recebeu esse castigo em nosso lugar. Isso a gente chama de substituição penal. Ele recebeu a pena em nosso lugar. Mas tem uma outra teoria, que é tem uma expressão em latim que se chama Christus Victor, que vai negar isso. Não, Cristo não morreu para isso não. Alguns vão até dizer que nem precisava Cristo ter morrido. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos culpados. E que por sermos culpados, por termos uma dívida, nós vamos ter que pagar por elas. E Deus não pode simplesmente dizer, vocês estão perdoados mesmo assim. Vocês não... Eu vou perdoar assim mesmo. Não. Para nos perdoar, Ele teve que enviar o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Foi isso. Então só há perdão dos pecados por meio de Cristo. Ele pegou a promissória e cravou na cruz. Todo aquele que nele crê, aí Deus pode fazer o seguinte: você crê? Creio. Então eu vou colocar o seu nome aqui nessa promissória. Ainda tem espaço. Aí coloca lá.
Mas se você não crê, você ainda está devendo. O seu nome não está lá na promissória da cruz. E Deus vai pagar. A pessoa vai pagar caro por isso. Em Cristo, a nossa dívida com Deus foi totalmente perdoada. E no versículo 15, Paulo vai dizer que Cristo também triunfou sobre os poderes malignos na cruz. Diz que ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Aquela ideia, né, de que a morte de Cristo não era do interesse do maligno, não era do interesse de Satanás. Porque a morte de Cristo não significaria uma derrota de Cristo, mas a vitória. Mas quando ele morre na cruz, ele triunfa sobre o maligno, sobre os principados e potestades. E ridiculariza os principados e potestades e triunfa sobre eles na cruz. Mais uma vez, Paulo mostrando aqui a superioridade de Cristo em relação aos demônios, às demais autoridades. A superioridade de Cristo sobre tudo. Cristo é o único fundamento para a salvação. Não significa que você não pode ser salvo dos seus pecados de outra forma que não seja através de Jesus. Como Cristo é o nosso firme fundamento, isso significa que, se confiarmos única e exclusivamente nele para a nossa salvação eterna, nós estaremos bem. Mas se considerarmos que é necessário mais do que crer nele para a salvação, então não há liberdade. Nós voltamos para a escravidão do legalismo. Se nas nossas mentes ou nas nossas atitudes nós agirmos como se fosse necessário algo mais, que Cristo sozinho não é suficiente, então nós estamos entrando num terreno, num caminho perigoso. Será que Cristo não é suficiente para você ser um cristão? O Evangelho não é suficiente. Crer que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, não é suficiente para você ser salvo. Eu preciso praticar, fazer. Preciso de algo mais? E, por último, vale a pena confiar em Cristo como o nosso único fundamento? Sim. Ele é Deus e o único Salvador. Nele encontramos plenitude de vida, perdão dos pecados e uma herança nos céus. Então vale muito a pena. Cristo é o nosso único fundamento. Amém. Para completar a mensagem, depois procure em inglês a música. É em inglês, ó. Aí procura a letra depois, é Firm Foundation, firme fundamento. Na verdade eu estava doido para falar uma palavra em inglês, aí aproveitei o momento. Mas é bonita a música. Ó Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, por nos ensinar mais uma vez, Senhor, sobre a superioridade do Teu Filho, sobre todas as coisas. Ajude-nos, Senhor, a nos apegarmos a Cristo, em Cristo somente, para que nós não sejamos, Deus, facilmente arrastados por falsos ensinos, que venham, porventura, negar a Cristo, negar a suficiência da salvação pela graça, pela fé. E nos ajude, Deus, a lembrar também que estamos seguros em Ti. E que, embora ainda pecadores, ainda falhos, nós podemos lembrar que em Cristo nós já estamos seguros. Estamos no firme fundamento. E que isso sirva, Deus, para nos fortalecer, para que dia a dia estejamos ainda mais encorajados a Te servir, Te glorificar, para que a gente não se desanime com as falhas, com os erros, que isso não venha para o nosso coração
trazer dúvidas sobre a salvação. Mas que apesar de nossas falhas, nós possamos lembrar de quem nós somos diante do Senhor, que é o firme fundamento da nossa fé. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.